Shalom, Shalom. povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe nosso dia, que seja um dia abençoado, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui o galo já tá cantando aí, esse galo aqui canta que é uma beleza. E diante aqui desse cenário, ao qual nós estamos aqui na cidade extrema, Portal de Minas Gerais, estamos aqui para se alimentar da palavra do Senhor. Essa palavra que nos liberta, que nos faz ser seres humanos melhores. E hoje nós vamos ver nesse capítulo de 2 Samuel 23, as últimas palavras de Davi, né? Um homem que teve tantas experiências, né? Um homem que viveu tanto sendo rei de Israel, passou por tantas situações. E qual seria o discurso, né? Qual seria a mensagem ali, uma vez que ele está se aproximando ali do final dessa vida terrena, mas vai viver um garladão, né, junto com o nosso Senhor? Quais seriam as últimas palavras que eu e você, talvez nós diríamos, né, para alguém, se assim a gente tivesse a oportunidade de dizer, né, ao seu cônjuge, aos seus familiares, a um amigo, a um conselho para alguém, um conselho para o filho, até mesmo para o inimigo, né? Qual seria o discurso? Aqui nós vamos ver o discurso de um rei, de um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus, que viveu, né, e temeu ao Senhor. É interessante a gente saber que temer não é você ter medo, mas respeito, né? Respeita as coisas do Senhor. Então vamos analisar esse contexto e ver o que Deus fala conosco em nome de Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. As últimas palavras de Davi. São estas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do rei de Jacó, do mavioso salmista e de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém, os filhos de Belial serão todos lançados fora como espinhos. Vamos abrir um parênteses Deixa eu aqui. só terminar esse pedacinho. Como espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos, mas em qualquer para os tocar se armará de ferro, e da haste de uma lança e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. Você vê que coisa linda nesse contexto aqui a partir do verso 2, onde ele diz: o Espírito de Javé falou por intermédio, sua palavra esteve em minha língua, em minha boca. O Deus de Jacó comunicou sua vontade. A rocha de Israel me revelou. Quem governa o povo com justiça, quem governa a gente sob o temor de Deus, é como a luz, né? Aquela luz, aquele sol lindo que, né? Quando você vê né, aquele sol nascendo e você vê o céu azul, né? Azulzinho. Esses dias o céu aqui estava azul, não tinha uma nuvem, né? Ele está se referindo a isso. Nesse amanhecer, é como os primeiros raios do sol depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Sim, a minha dinastia está em perfeita harmonia com Deus. Ele estabeleceu uma aliança eterna comigo, firmada e garantida, em todos os ângulos, sem duvidar-me, conduzirá ao sucesso em tudo e me proporcionará todos os desejos do meu coração. É que parece até um salmos, né? De tão lindo que é esse cântico aqui, esse nível de sabedoria. Ou seja, tudo que Davi fez estava alicerçado aonde? No Senhor, né? A palavra de Deus estava na sua boca. Ele cita aqui a
a rocha eterna de Israel. Quem que é a rocha eterna de Israel? É Jesus Cristo, né? Foi Jesus Cristo que estabeleceu essa rocha em Israel, esse reino, né? Que perpetua, né, até os dias de hoje, né? E nós vemos aqui que é ao nível de sabedoria, né, da pessoa que teme ao Senhor, que busca fazer o Senhor, que governa com os princípios do Senhor. Ele será como essa luz, né, da alvorada, nesse céu azul. É como ele vai produzir tanto, ele vai dar tanto fruto, e Deus vai realizar o desejo do coração. Aqui está um exemplo para toda a liderança. Aqui está um exemplo para mim e para você, como homem e mulher de Deus, como nós devemos ser, como que a nossa vida deve ser pautada nas coisas do Senhor, ser temente a Deus, buscando através da sua palavra, buscando ter discernimento, sabedoria que não vem de homem, mas que vem da parte do reino do Senhor. E isso vai fazer total diferença, sabe? Porque a pessoa, nós vemos aqui a pessoa de Davi passando por tantas situações, irmão, né? Nós vimos no contexto anterior, né? Porque todo mundo conhece Davi por ele ter vencido o gigante Golias, mas quantos outros gigantes ele não enfrentou ao longo da sua jornada? Até velhinho já de idade, ele enfrentou outros 4 gigantes e Deus lhe concedeu a vitória, né? O gigante Golias, quando apareceu para ele, né, ele falou: você vem com lança, né, com armadura, mas eu vou contra ti, contra você com o Senhor dos Exércitos. E ali Deus deu a vitória. Será que você pode, né, diante dos seus problemas, da sua adversidade, diante das lutas dos gigantes que aparecem, colocar Deus na frente, irmão? Né? Porque nós não podemos simplesmente estar aqui fazendo devocional, se alimentando dessa palavra gloriosa e não colocar isso em prática, né? Porque isso aqui, se a pessoa pega essa palavra, meu Deus, muda o destino, muda um decreto, né? É tão bom a pessoa sentir a presença de Deus, né? É maravilhoso. Amém. Nós estamos aqui falando de Deus, falando de sentir a presença de Deus. Eu estou sentindo também a presença de um enxame de abelha que está aqui, acho que não dá para vocês ouvir aí, mas tem um barulho aqui que faz de abelha, gente, que eu acho que deve ter mel aqui atrás, aqui nessa mata, que deve ser maravilhoso, porque o barulho que tem de abelha que dá medo, viu? Tem horas. Eu estou escutando um barulho de abelha e esse passarinho, toda vez quando a gente vem aqui, ele fica cantando, né? A palavra de Deus diz, né? Todo ser que existe, né? Louve, adore ao Senhor. Ele está aqui, ó, cantando, louvando a Deus. Amém. Aí, a partir do versículo 8, está escrito aqui: os valentes de Davi. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe Bassebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiô, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou o grande livramento. Também dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, tomaram-na e a levaram a Davi.
Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim o Senhor fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram, com perigo da sua vida? De maneira que não quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30, e alcançou a sua lança contra 300 e os feriu. E tinha nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30, e era o primeiro deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabisrel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão, no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado. Arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém, aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Entre os 30 figuravam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Sama, Arodita, Élica, Arodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Aoita, Marai, Netofatita, Elebe, e vai indo, gente. Uns nomes aqui bem difíceis, só que aqui no final é importante destacar que depois que ele fala vários nomes, está aqui Urias, Eteu, ao todo 37. Por que que ele coloca aqui, né, Urias? A gente fica pensando, não fala muita coisa, mas não deixa de citar Urias. Esses valentes de Davi eram soldados profissionais que permaneceram ao lado de Davi ao longo de toda a vida do rei. São divididos em grupos. Os 3 primeiros destacaram-se por seus feitos poderosos, mas entre os demais grupos encontramos líderes notáveis, como Abisai e Benaia, conhecidos por sua grande coragem. O último soldado mencionado é Urias, o Eteu, num tributo sutil ao homem a quem o rei havia traído. Então, é um negócio assim bem interessante, né? Porque a gente ouve falar muito, né? Os valentes de Davi, né? Tem muitas histórias, e eu acho que esses valentes de Davi, esses valentes inspiraram muitos filmes por aí, viu, gente? Porque esses feitos deles aqui eram coisas assim extraordinárias, que aos olhos humanos seria até impossível. Mas você já imaginou o homem lutar a ponto da espada afundar na mão dele, né? De atingir 300 homens ali de uma vez? Como que seria isso, né? Não dá nem pra imaginar, né? Parece história de filme mesmo. Parece história de filme mesmo, que você fala, nossa, não é possível um homem fazer isso, mas a força de Deus, né? O poder de Deus estava com eles. Porque a partir do momento que eles estavam lutando com Davi, aquele espírito de excelência capacitava eles também. Então é a unção desse líder, né? Que eu acho que se sobressaía na vida desses homens que eram fiéis a Davi, né? Louvado seja Deus. Amém, vamos orar. Estamos chegando aí ao término, né, de mais um livro para a honra e glória do Senhor. No próximo capítulo é o último capítulo de 2 Samuel. E depois a gente vai entrar, né, 1 Reis, 2 Reis. Vai ser bênção em nome de Jesus, para a honra e glória de Deus, amém? Amém. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te rendemos graças, ó Deus, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, de ter, Senhor, se alimentado, né, dessa palavra de 1 Samuel, 2 Samuel, vendo, Senhor, a história, Senhor, do rei Saul, vendo, Senhor, a história aqui do rei Davi, o término, né, da sua caminhada, as palavras, né, inspiradoras que consolidam a nossa vida, sabendo que para um líder ser bem sucedido no seu lar, no seu trabalho,
ele tem que ter esse princípio, né, que é o temor ao Senhor, temor à sua palavra, sendo obediente aos seus mandamentos, aos seus preceitos, Pai, porque tudo irá bem. Deus irá realizar o desejo do seu coração. Que seja assim na nossa vida, Pai. Que a gente possa colocar o Senhor em primeiro lugar. Que a gente possa se alimentar da Tua palavra todos os dias e que Teu Espírito esteja na nossa boca, Pai. Para que a gente possa prudentemente, Senhor, governar, liderar, seja em qualquer ambiente que nós esteja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!